Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Nosso objetivo hoje é fazer a leitura do capítulo 14 do livro de Atos. E esse capítulo marca metade da nossa jornada de leitura deste livro de Atos, porque ele tem 28 capítulos. Então, se tu já chegou até aqui, parabéns, persevera para que a gente possa chegar junto até o final dessa leitura bíblica. Quero te convidar mais uma vez, se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve, ativa as notificações para receber as novidades, curte esse vídeo e encaminha para alguém para que essa pessoa também possa ser abençoada pela palavra de Deus. Vou compartilhar o texto na tela para nós lermos juntos. Diz assim o texto bíblico então. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os judeus e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas. Diz aqui então que Paulo e Barnabé estavam nesse lugar pregando a palavra e houve uma divisão na cidade. Muita gente creu, mas alguns não, e esses incitavam, o povo contra Paulo e Barnabé. Apesar dessa oposição, eles perseveraram, continuaram anunciando a palavra. Ainda antes disso, continuavam anunciando a palavra e Deus confirmava o ministério deles ali com sinais e milagres que eles faziam. Versículo 4, o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, com os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Então, houve uma organização aqui, diz dos gentios e dos judeus, com os líderes deles, para apedrejar e maltratar Paulo e Barnabé. Porém, versículo 6, quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Aqui nós aprendemos que muitas vezes a melhor estratégia é sim a fuga. Eles souberam aqui que havia perigo, havia oposição, havia possibilidade de que eles fossem impedidos talvez de continuar o ministério e ao invés de dizer não, nós vamos continuar, vamos encarar essa dificuldade, eles resolveram estrategicamente fugir. Muitas vezes podemos entender isso também no aspecto figurado em relação à nossa vida. Por exemplo, temos dificuldades talvez de lidar com algumas situações de tentação, alguns pecados que ainda estamos lutando contra e precisamos, ao invés de achar que somos fortes o suficientes para encarar essa questão, devemos sim fugir, devemos sim nos desviar disso, não nos colocar em situações onde podemos estar passando por perigos para desagradarmos a Deus. Então, a estratégia melhor aqui, nesse caso, foi fugir para que o evangelho pudesse continuar sendo pregado. E nós vamos ver que, pouco mais adiante nesse mesmo capítulo, eles retornam a essa região em outro momento. Então, aqui eles seguem então para Listra e Derbe, que eram cidades licaônicas. Vamos ver o que aconteceu lá. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Quando ouvira Paulo falar, ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Este homem diz aqui que ele era aleijado de nascimento e, portanto, certamente ninguém poderia acusá-lo de estar fingindo. Então, esse milagre, essa cura, ela foi algo incontestável para aquele povo. Olha o que acontece diante disso. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra.
O sacerdote de Deus, de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Esse povo politeísta, né, que cria em falsos deuses, vê o que Paulo e Barnabé fizeram aqui e logo atribuiu a eles características dos seus deuses, né? Colocaram aqui em Barnabé, chamaram de Zeus, e em Paulo, Hermes, e disseram: vocês só podem ser os nossos deuses, né? Atribuíram a eles características e coisas, né, que são próprias daqueles deuses que eles criam, a realidade que eles acreditavam. Porém, Paulo e Barnabé agora logo vão tentar mudar isso, né? Ouvindo isso, Paulo e Barnabé rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva no céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e com um coração cheio de alegria. Paulo e Barnabé dizem aqui, né, que não são deuses, são homens, não devem adorá-los, e dizem: olha, nós não somos Zeus, nós não somos Hermes, nós estamos aqui anunciando o Deus vivo, aquele que criou os céus, a terra e tudo que neles há. Vejo que para alguém que não cria no Deus, né, judeu, eles eram gentios, eles tinham outras crenças. Paulo aqui expõe de uma forma que eles pudessem entender, né? Para os judeus, a pregação sempre começava lá nos patriarcas, em Abraão, e aqui agora Paulo começa falando do Deus que criou todas as coisas e associa sim ao que eles podem ver, ao que eles conhecem. Mas não adiantou. Olha o que acontece. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. O povo ali não estava disposto a entender o que Paulo e Barnabé diziam. Eles preferiam crer naquilo que eles mesmos tinham, né, achado que era verdade. Continuavam no seu engano, na sua ignorância, idolatrando Paulo e Barnabé, apesar de terem sido advertidos que aquilo não era assim. Versículo 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, que eram os lugares onde Paulo e Barnabé estavam antes, e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Homens vindos de Antioquia e de Icônio, né? Icônio foi a cidade de onde Paulo e Barnabé inclusive fugiram. Esses homens conseguiram fazer com que aquela multidão que não ouvia Paulo e Barnabé dizendo que não eram deuses, agora deixassem de idolatrá-los e passassem a odiá-los, né? Tanto que apedrejaram a Paulo aqui. O que aconteceu ali? Olha o quão instável, né? Foi isso, quão emocional foi isso. É uma lição para nós que muitas vezes não adianta querermos agradar as pessoas apenas, né? Devemos estar firmes na verdade. Paulo e Barnabé estavam firmados na verdade aqui e não estavam preocupados só em agradar aquele povo. Aquele povo, assim como estava idolatrando eles há pouco, agora já estavam odiando eles, né? E estavam matando-os. E o apedrejaram a Paulo aqui. Barnabé não diz o que aconteceu com Barnabé, se ele conseguiu fugir ou se ele também foi apedrejado, mas diz que Paulo foi apedrejado e o deixaram, né, fora da cidade como quem estivesse morto. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Diz aqui então que os discípulos não foram socorrê-los e no dia seguinte, Paulo e Barnabé estavam novamente a caminho de outro destino para pregar o evangelho, que é o que eles faziam. Nem o perigo de morte, nem o apedrejamento,
nem nada foi possível de segurá-los ali, né? Eles estavam dispostos a, se necessário, dar a vida mesmo pela causa do Evangelho. Versículo 21, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos ali em Derbe, né? Fizeram discípulos em Derbe. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, as cidades anteriores, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu disse antes que eles voltaram para aqueles lugares de onde eles tinham primeiro fugido, né? Em Icônio, e Listra, onde agora Paulo foi apedrejado, e Antioquia, que foi o seu ponto de partida. Voltaram para essas cidades para encorajar os irmãos que estavam dizendo: olha, vocês viram o que aconteceu conosco aqui, né? Que fomos apedrejados, que tivemos que fugir, mas não se desesperem, fiquem com coragem, se encham de ânimo, fiquem, né, sabendo que é necessário enfrentarmos essas situações. É possível que vocês também enfrentem, mas a causa do Evangelho, o Senhor Jesus, vale a pena. Precisamos dar vida, né, por algo que nós cremos. Diziam: é necessário passarmos por tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, ou seja, eles colocaram líderes ali, já que eles não estariam mais nesses lugares. Estabeleceram líderes para continuarem à frente do trabalho e conduzindo ali a igreja. Eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta para Antioquia. Antioquia agora, não a Antioquia da Pisídia, a Antioquia, origem da viagem deles, né, de onde eles estavam reunidos com a igreja, com os apóstolos, com os discípulos, onde tinham sido, né, diz aqui, recomendados a graça de Deus para a missão que haviam completado. Ou seja, eles partiram de Antioquia, fizeram todo o roteiro e agora voltam para Antioquia para prestar contas da viagem, para contar o que aconteceu, para encorajar aqueles irmãos ali que estavam ali dizendo o que, como foram na viagem, como se foram bem-sucedidos e contando tudo que Deus havia feito através deles. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. E essa foi a primeira viagem missionária de Paulo, né, na companhia de Paulo, companhia de Barnabé, e puderam aqui então ver como Deus estava com eles, mesmo passando por dificuldades, né, não desistiram, perseveraram, continuaram e puderam encorajar os irmãos aqui que os enviaram a participar também da obra missionária, né, sendo em oração ou no envio, né, de missionários, na capacitação de pessoas para isso, e puderam relatar isso então ao final da viagem. Esse foi o capítulo 14 do livro de Atos. Continua conosco nos próximos capítulos para não perder a sequência dessa história e para chegarmos até o final dessa jornada. Até mais, até o próximo.